Olá, meu nome é Gustavo e bem-vindo ao 33º episódio dos dividendos do mês, de forma a pagar despesas comuns como água, eletricidade, telecomunicações e por aí fora. Neste momento o meu portfólio dos dividendos está com uma yield superior a 5%, tal como podes ver aqui, sendo que estou a receber em dividendos anualmente cerca de $500, ou seja, quando fizer a aquisição deste mês, então vai ultrapassar aqui os $500. Depois o portfólio beta está nos 0.87, isto significa que em termos de volatilidade o meu portfólio é menos volátil que o mercado no geral, aqui devo utilizar como comparação o índice do S&P 500, e a expectativa de dividendos que irei receber mensalmente está neste momento numa média de $41, sendo que os melhores meses é aqui junho, setembro, dezembro e por aí fora, sendo que os piores meses é agosto, novembro, fevereiro e por aí fora. Agora, também tive a ver empresas cujo ex-dividend date é, por exemplo, em julho, mas pagam em agosto, está bem? Porque aqui seria exatamente o que eu queria, ou seja, pagarem em agosto e depois pagarem trimestralmente, portanto, novembro, fevereiro e por aí fora. Agora, o que acontece é que dentro de todas aquelas que eu estive a ver, pode ter um bom dividend yield, mas a maioria daquelas que eu vi estão continuamente a desvalorizar. Agora, se estão a pagar bons dividendos, mas estão continuamente a desvalorizar, então isso é algo que não queremos. Até porque, se não tivermos cuidado, é exatamente isso que vai acontecer. Ou seja, temos um portfólio que paga bons dividendos, mas por outro lado, a estar continuamente a desvalorizar. Sendo que mesmo eu com esse objetivo, ter um portfólio que está continuamente a valorizar e a receber bons dividendos, acontece que neste momento estou aqui com um prejuízo de $400. A verdade é que quando eu comecei esta série, incluía também os REITs e é por essa razão, principalmente, que está aqui uma grande moça. Ou seja, aquelas aquisições que realmente estão a dar mais prejuízo é aqui a IIPR, que é um REIT, e também a ABR. Só estas duas são quase estes $400 prejuízo. Mas pronto, também há aqui outras que estão negativas neste momento, mas em termos de impacto não é tão significativo como estas que adquiri no início, como SWK, TRO, ABR e IPR. Por isso, estas são a ter uma grande moça, mas claro que no longo prazo acredito que possam recuperar, tá bem? Porque se houver aqui alguma empresa que eu deixe de acreditar na mesma ou que os seus fundamentos deixem de fazer sentido, então obviamente que a minha decisão será vender. Se ainda está no meu portfólio é que para longo prazo, ou seja, mais de 5 anos, ainda acredito nas mesmas, ou então necessita de ser revisto, mas essas revisões relativamente aos REITs são feitas nas séries dos REITs, tanto no Patreon como no Financial Portuguese. E acontece que uma das empresas que eu adquiri, que eu acredito nos seus fundamentos, como é óbvio, mas que necessita de ser revista, é aqui a MRK, que neste momento está apenas a criar uma moça em termos de valores absolutos de um prejuízo de cerca de $75, mas em termos percentuais está aqui com uma queda de quase 25%. E aqui considero que é importante entender se ainda faz sentido ter a mesma no portfólio, se faz sentido reforçar ou então só manter como está. Acontece que a mesma está a atingir um nível de suporte que foi traçado anteriormente, ou seja, quando eu adquiri, tracei um nível de suporte e está neste momento a tocar nesse mesmo nível, por isso está inclusive a mostrar que está neste momento a consolidar neste nível, sendo que a queda que teve desde os seus máximos até o preço atual foi uma queda de cerca de 41,22%. Portanto, se estamos a falar de uma ação que tem mostrado alguma estabilidade, ou seja, maioritariamente tocou no SMA ou desceu um pouco abaixo, mas ganhou suporte, até conseguimos ver esta tendência positiva e de contínuo crescimento desde abril de 2021 até aproximadamente agosto de 2024, entretanto foi a partir daqui mais ou menos que começou esta queda. E será que agora poderá ser uma boa altura para adquirir? Portanto, mostrou estabilidade anteriormente, este contínuo crescimento e tendência positiva, e a partir então de agosto, julho de 2024 começou esta queda. Portanto, é claro que no curto prazo ainda pode continuar a cair, mas o importante é entender se pode ou não recuperar. Estamos a falar de uma empresa que está dentro da indústria farmacêutica, ou seja, dentro do setor de saúde, e este setor, no geral, teve uma grande queda nos últimos meses. Por isso, é importante aqui entender se esta empresa simplesmente seguiu a tendência deste setor ou se mostra aqui alguns sinais de uma possível recuperação a longo prazo. O que acontece é que no curto prazo temos vários sinais de queda, ou seja, o FMO System continua a dizer que pode continuar a cair. Aqui dentro da Simple Moving Average, com inputs de curto prazo, cruzou várias vezes, agora parece que está a querer cruzar para a queda, portanto não sabemos se irá romper este nível de suporte e irá continuar a cair, e ainda falta para a Exponential Moving Average, com inputs de médio prazo se cruzar. Eu acredito que quando estas linhas roxas, que é com inputs de médio prazo, se cruzarem, poderá ser um indicador mais forte para dizer se a mesma pode ou não começar a inverter a partir daqui. Porque a última vez que a mesma tocou foi quando começou esta queda. E estamos a falar quando começou a inverter. Portanto, quando a linha roxa ficou por cima.
Por isso, se entretanto a linha clara ficar por cima, pode ser um sinal que poderá começar a inverter a partir daqui, porque entretanto não cruzou mais nenhuma vez. Assim sendo, isto é apenas a nível de análise técnica. Agora, é uma questão de ver também utilizando outras fontes. Por exemplo, utilizando o Seeking Alpha, mostra um dividend yield apelativo de 4,20%. Eu sei que é abaixo dos 5% do portfólio, mas mesmo assim não é mau. Depois, no último ano, teve esta queda de cerca de 40%, mas nos últimos 5 anos teve praticamente quase no break-even, pronto, uma queda de 6%, mas nos últimos 10 teve positivo por 33%. E se virmos utilizando os máximos, então uma subida de 224% aproximadamente, mesmo a contar com a queda que teve. Portanto, eu acho que nós não podemos ignorar a subida que a mesma teve, nomeadamente a partir de cerca de 2005, sendo que a mesma existe já desde 1995, ou pelo menos que há registro aqui no Seeking Alpha, e por isso não pode ser desconsiderado, está bem? Pronto, relativamente à segurança dos dividendos, podemos ver que tem um payout ratio de 40,05%, isto já vamos comparar com a mediana do setor, tem pago e crescido os seus dividendos há 14 anos consecutivos, o que não é mau, não é que seja algo incrível, mas crescer os seus dividendos há 14 anos consecutivos não é nada mau. Depois, a taxa de crescimento nos últimos 5 anos está nos 7,39%, o que eu acho que também é um aspecto positivo, e paga trimestralmente. Agora, a única coisa que eu não verifiquei foi aqui relativamente ao pagamento. Portanto, isto aqui, o dia e mês estão ao contrário. Por isso, se paga em julho, eu tenho que ver aqui na distribuição dos dividendos se faz sentido. E até faz sentido, porque, repara, é claro que eu gostaria de receber em agosto, mas julho também não é o mês que eu estou a receber mais dividendos. Portanto, está entre os dois. Por isso, nestes meses, que é julho, outubro e por aí fora, também não são meses maus para receber dividendos. Por isso, neste critério também passa. Por isso, se 16 de junho é o ex-dividend date, significa que temos até dia 15 de junho para receber os próximos dividendos, que neste caso seria dia 8 de julho. Está bem? Portanto, se adquirimos no dia 16 de junho ou depois, já não vamos receber os próximos dividendos. Provavelmente, quando este vídeo sair, já ultrapassou esta data, mas, por outro lado, se tiveres acesso ao meu Patreon, no plano 2, então irás receber a notificação da minha aquisição no próprio dia, ou seja, logo assim que eu fizer a aquisição, por isso vais mais que a tempo. De qualquer modo, relativamente à segurança dos dividendos, é importante ver o payout ratio, que neste caso vimos que era de 40,56%, o que comparativamente à mediana do setor não está assim tão favorável, apesar deles classificarem aqui como um A, porque quase o dobro, pronto, ainda é uma distância significativa. Aliás, não faz mesmo sentido terem classificado aqui como um A, sendo que a diferença percentual é tão grande e aqui quanto maior for o payout ratio, pior, porque se utilizarem uma grande parte do seu resultado líquido para pagar dividendos aos investidores, é dinheiro que não vão conseguir utilizar para estar em reservas, para estar em termos de liquidez, ou seja, em caixa, ou fazer novos investimentos, entendes? Eu sei que é apenas cerca de 41% do resultado líquido para os investidores, mas, por outro lado, comparativamente à mediana do setor, é muito acima, na minha opinião. Depois temos aqui um interest coverage de 19,06, que está muito acima da mediana do setor, o que é um aspecto positivo, ou seja, face ao seu resultado operacional, também tem mais que o suficiente para pagar os juros que devem. Depois, em termos de total debt to equity, aqui está muito acima da mediana do setor. Está abaixo dos 100%, está bem, mas continua muito acima da mediana do setor, o que é um aspecto negativo. Depois, se olharmos para, em termos de avaliação, devido a toda esta queda que teve, pelo menos o Seeking Alpha dá aqui boas classificações em termos de Price to Earnings Ratio, também em termos de Enterprise Value to EBITDA e EBIT, portanto aqui dá uma boa classificação comparativamente à mediana do setor, que está abaixo, mas aquilo que está mais desfavorável, mas mesmo assim está mais ou menos de encontro à mediana do setor, é tudo o que está relacionado com as vendas, ou seja, Enterprise Value to Sales e também temos aqui Price to Sales. É isso que está mais desfavorável, mas mesmo assim está aceitável. Depois, relativamente ao crescimento da empresa, podemos ver que em termos de crescimento dos rendimentos tem estado mais ou menos de encontro à mediana do setor, pronto, um pouco abaixo. Em termos de crescimento de EBITDA e EBIT está muito acima da mediana do setor. E se olharmos para o crescimento do Return on Equity, está muito, mas muito acima da mediana do setor, o que é um aspecto muito positivo. Temos aqui mais alguns aspectos positivos, mas estes são aqueles que eu quero destacar. Por isso vou já passar ao quão lucrativa é a empresa e podemos ver que em termos de margem de resultado bruto está acima da mediana do setor, margem de EBIT e EBITDA também está acima e margem de resultado líquido, enquanto a mediana do setor está até negativa, aqui esta empresa está positiva e não é por pouco, por isso temos aqui boas margens. Em termos de Return on Equity, Return on Capital e Return on Asset está tudo positivo e muito acima da mediana do setor. Aliás, até porque a mediana do setor está aqui negativa e esta empresa consegue estar positiva
uma grande distância, o que são pontos a favor desta empresa. Por isso, agora passamos a utilizar outras fontes, nomeadamente no Guru Fox, que dá uma classificação de 75 em 100, sendo que para a saúde financeira dão de 6 em 10, o quão lucrativa de 8 em 10, um aumento de 1 em 10, o que é normal, porque tem tido toda esta queda, valor justo dão de 4 em 10, porque acreditam que pode ser uma value trap, provavelmente, porque aqui em termos de valor justo dizem que está 34% subvalorizada, e pronto, para dizerem que está tão subvalorizada é porque certamente aqui no valor justo acreditam que há algo que se pode passar, é por isso que dá uma classificação mais baixinha. Pronto, agora passando também a esta fonte que é o Finbox, eu queria partilhar contigo quais são os modelos que eu vou utilizar. Portanto, vai ser o DCF, vai ser o Price to Earnings Ratio, e eu também quero partilhar contigo, apesar de dizerem que está enviesado, aqui o DDM. Tá bem? Portanto, vamos utilizar estes três. Começando pelo Discounted Cash Flow, Gordon Grotesi nos últimos 5 anos mostra uma possível valorização de 60%. Depois, com base no Price to Earnings Ratio, uma possível valorização de 31,6%. E aqui temos, por exemplo, empresas comparáveis como a Pfizer, a Johnson, Eli Lilly. Pronto, estas são algumas das mais conhecidas. Depois, aqui na parte do DDM Stable Growth, o que acontece é que, com base nos dividendos que estão a pagar e o preço que está atualmente e os respectivos fundamentos, mostra que está enviesado. Porquê? Porque na verdade acontece o mesmo no meu fecheiro, que mostra uma possível valorização exageradíssima, aqui neste caso de 122,4%. Pronto, o que não vai de encontro à realidade, está bem? Porque se realmente tivesse esta possível valorização, então havia muitas entidades financeiras a querer adquirir esta empresa também. Portanto, há aqui informação que não tem em conta, que é com base nas projeções futuras. Pronto, de qualquer modo, também quero utilizar esta fonte que é o Simple Wall Street, em que começam por dizer que tem um alto endividamento, mas esse endividamento não é assim tão alto. O que acontece é que se compararmos com a mediana do setor, que já vimos anteriormente, então sim, o endividamento é alto. Mas já vamos ver essa parte. Agora eu quero partilhar contigo que dizem que está subvalorizado por 63% aproximadamente, e com base nas projeções futuras não está assim tão favorável. Ou seja, com base na projeção anual do crescimento dos earnings está abaixo da indústria e do mercado, e se olharmos com base na projeção anual do crescimento dos rendimentos também está abaixo da indústria e do mercado. Não está negativa, mas está muito abaixo. Depois, com base na saúde financeira da empresa, podemos ver realmente que tem ativos correntes superiores aos passivos correntes e ativos não correntes superiores aos passivos não correntes. Sendo que, tal como podes ver, em termos de debt to equity, está nos 72%, ou seja, tem capitais próprios superiores ao seu endividamento, e até conseguimos ver aqui uma divergência, ou seja, o endividamento a diminuir e os capitais próprios a querer aumentar, e que se isto continuar nesta tendência é bom, porque se aumentarmos os capitais próprios e o endividamento diminuir, então obviamente que o debt to equity desce e vai mais de encontro à mediana do setor. Por isso talvez este critério, aliás, o que dizem aqui em termos de risco de endividamento, se continuar com esta tendência, então pode ser que este risco desapareça. Talvez. Agora, relativamente aos critérios, relativamente aos dividendos que eles pagam, o único critério que não passam é só o dividend yield, que neste momento está nos 4,2%, e aqui dizem que, com base no top 25% dos players nos Estados Unidos que pagam dividendos, deveria estar aqui cerca dos 4,66%. A diferença não é significativa, mas teria que estar neste dividend yield para passar neste critério, portanto, ser próximo de 5%. Depois, com base nas compras e vendas de insiders, podemos ver que tem estado mais ou menos equilibrado se olharmos para o Simple Wall Street. Mas, se aprofundarmos utilizando este site, que consegue ver das empresas americanas, conseguimos entender que houve maioritariamente vendas, principalmente em fevereiro de 2025. Também houve também aqui uma compra, mas em fevereiro de 2025 houve maioritariamente vendas. Houve aqui um exercício de uma opção, tá bem? Portanto, em termos de venda, e houve aqui ainda uma compra muito significativa em fevereiro de 2025. Foi esta aqui por parte do diretor. De qualquer modo, a mais recente é exatamente o exercício desta opção. Depois, no Alpha Spread, diz que está subvalorizado por 36%, no melhor cenário subvalorizado por 57% e no pior cenário subvalorizado por 10%. No SOC Analysis, com base na classificação de 14 analistas, diz que é mais um buy do que um hold, tá bem? Sendo que, se vimos aqui os ratings dos analistas, podemos ver que alguns mudaram, por exemplo, de strong buy para hold, ou seja, houve aqui alguns downgrades, mas aqui este que tem uma boa classificação continua com strong buy. Deixa-me ver se há aqui alguma entidade financeira que seja muito conhecida. Portanto, aqui o Andrew, que está na Citigroup,
desceu do Strong Buy para Hold, por isso mudou o price target de $115 para $84, sendo que a mesma encontra-se nos $78-79, tá bem? Só para a tua informação. Depois, aqui no MarketBeat, com base na classificação de 22 analistas, mostra uma compra moderada, sendo possível upside de 41,67%. Depois no MarketWatch tivemos aqui algumas alterações, ou seja, há 3 meses atrás era uma coisa, há um mês atrás aumentou, mas agora atualmente reduziu novamente, tá bem? Portanto, houve aqui uma oscilação nas recomendações dos analistas. Depois, com base no plano Pro do Investing.com, diz que a mesma está a ter um bom desempenho, sendo o possível upside de 38,2%. Depois, se olharmos para o meu fecheiro, não conseguimos utilizar o Discounted Cash Flow porque aqui está enviesado, mas conseguimos utilizar, por exemplo, os múltiples, com base no Price to Earnings Ratio, que mostra uma possível valorização de 54,14%, sendo estas as empresas comparáveis. Novamente, temos aqui empresas conhecidas como a Johnson & Johnson, Eli Lilly, Pfizer, AbbVie, por isso aqui a AbbVie também é uma conhecida, tá bem? Por isso diferente do Finbox, o que nos dá uma noção da possível valorização utilizando os multiples. Aqui não tem importado realmente toda a informação, por isso ainda pode mudar aqui qualquer coisa, teríamos que esperar mais algum tempo, mas isto já nos dá uma boa ideia, tá bem? Por isso, em termos de Price Value to EBIT, também temos aqui uma possível boa valorização. Isto pelo menos com base nestes dados. Depois, vendo os vossos comentários, temos primeiro o seguinte, que diz: muito bom, análises profundas e fundamentadas, obrigado pela partilha. Depois, obrigado pelo conteúdo. Temos também aqui um obrigado a sugerir o NH, que teve aqui uma grande queda, mas esta foi falada no top 1 das ações do mês, neste caso até foi para junho. Temos também aqui um comentário do Rui a dizer: boas Gustavo, obrigado pela partilha, só uma questão, estou no plano 2 do Patreon e acho que a série de dividendos não está a ser atualizada, ou então não estou a conseguir procurar no sítio certo, obrigado. Então, acontece que eu quando tenho tempo coloco no Patreon antecipadamente, no último mês não tive, portanto não coloquei, mas este mês muito certamente vou colocar com alguma antecedência, tá bem? Depois temos o Lívio que diz: boas Gustavo, mais um vídeo fantástico, deixo uma sugestão que é a KHC e a Siri. Abraço. Então, a KHC acredito que até tenha sido uma boa sugestão, mostra-te que a mesma oscilou bastante e podemos ver uma tendência mais pró-negativa desde maio de 2022, ok? Podemos ver aqui que tem estado a ter esta queda toda. Aliás, desde estes máximos relativos até agora, estamos a falar de uma queda de aproximadamente 30%. Que até é bastante. Eu não consigo ver o gráfico todo porque não tenho plano premium neste momento. É claro que nesta fase de crescimento, pronto, mostrou alguma estabilidade, mas se olharmos o gráfico como um todo, é mais instável do que outra coisa. Pronto, de qualquer modo, podemos ver aqui também no Seeking Alpha que tem um dividend yield elevado, 5,97%, mas o problema é que se olharmos, ok, no último ano teve uma queda de 24% aproximadamente e é totalmente ok, mas nos últimos 5 anos já uma queda de 14,48%, nos últimos 10 uma queda de 68%, então nós não queremos uma empresa que está continuamente em queda, tá bem? Então nós temos de ter muito cuidado com isto, porque não queremos que o portfólio esteja continuamente a desvalorizar, apesar de estar a ser pago bons dividendos, entendes? Pronto, e mesmo em termos de máximos, continuamos a ver aqui uma queda, neste caso de 41,74%. É claro que a mesma pode recuperar, mas o estado que se encontra é que está com uma má classificação em termos de crescimento, tal como podes ver aqui. Okay? Se olhares para o crescimento dos rendimentos, podes ver que está inferior à mediana do setor e está negativa. O crescimento da EBIT e EBITDA também não está favorável, só está mais favorável, mas mesmo assim não está muito bom, é o crescimento do Return on Equity, mas continua negativo, está bem? Só está um pouco melhor comparativamente à mediana do setor. Isto se olhamos para o year over year, porque forte também não está. Pronto, depois a tua outra sugestão foi aqui a Siri. De qualquer modo, só para tu teres uma noção, a KHC não foi uma má sugestão e eu até, em princípio, devo talvez ver mais aprofundadamente no canal do Financial Português. Agora, a Siri foi outra sugestão que fizeste. Esta aqui parece que está continuamente em queda. Eu tenho que ver melhor, mas para já conseguimos compreender totalmente que há aqui uma tendência negativa. Portanto, esta tendência negativa, desde os máximos relativos até agora, estamos a falar de uma queda de cerca de 66%, que é uma queda bastante elevada. Pronto, isto não é considerado uma empresa estável, ou seja, tem estado praticamente a consolidar no SMA, mas sem um contínuo crescimento, por isso, maioritariamente para queda. Agora, é verdade que tem um dividend yield elevado, de 5%, mas vamos novamente ver o seu desempenho no último ano, que foi uma queda de 22%, o que ainda pode ser aceitável. Nos últimos 5 anos já vemos uma queda de 66%, o que já não é tão aceitável. Nos últimos 10 uma queda de 43% e nos máximos uma queda de 42,37%. Ou seja, isto não é aceitável porque nós queremos ver uma empresa que consiga, pelo menos durante um período de tempo, um contínuo crescimento e que mostre que tem essa capacidade de se estabilizar
e de estar continuamente a crescer, o que esta não mostra de todo, está bem? Só para teres uma noção, porque se passasse neste critério é que depois iria aprofundar e ver mais critérios. Pronto, agora, passando ao próximo comentário, temos aqui do Rui. Olá, obrigado pelo conteúdo, deixo aqui a minha sugestão, que é Nucor e BMS, muito obrigado. Então, a sugestão foi exatamente esta aqui, portanto, vemos novamente esta tendência de queda desde abril de 2024, o que é também isso que procuramos, ou seja, que a empresa tenha caído e que possa talvez recuperar. Portanto, desde este máximo relativo até agora, estamos a falar de uma queda de quase 40%. Agora, também vemos aqui alguma tendência positiva, portanto, eu gosto do que estou a ver. Ou seja, esta tendência positiva de contínuo crescimento era algo que eu procurava em termos de análise técnica. Agora, o problema desta empresa em específico que foi sugerida é o dividend yield. O dividend yield é apenas de 1,80%, o que não passa de todo nos meus critérios. Ok, isto aqui é uma série para receber dividendos, mas dividendos de jeito. Portanto, aqui só poderia sequer ponderar adquirir se eventualmente houvesse um potencial muito grande da mesma valorizar. Pronto, e aqui o objetivo não seria mais dividendos, mas a respectiva valorização e pronto, nessa fase acho que faria mais sentido falar no top 1 em vez de falar nos dividendos do mês. Mas pronto, só para tu saberes que em termos da estabilidade e contínuo crescimento que teve é ok, e depois esta queda também era algo que eu queria ver, mas em termos de dividend yield não é de todo algo que passe no meu critério e portanto não vale a pena aprofundar mais. Depois tu sugeriste aqui também outra, que era a BMS, mas essa não consegui encontrar. Ok, eu estive aqui à procura, eu pensei que podia ser esta, mas não é, esta também não, portanto eu não sei qual foi aquela que tu quiseste sugerir, mas eu pelo menos não encontrei. Talvez seja esta, mas esta aqui é de uma bolsa que eu nem sequer faço ideia, portanto procurei também no Seeking Alpha e não mostrar aqui quaisquer informações. Isso, eu não tenho bem a certeza qual foi aquela que tu quiseste sugerir, mas eu pelo menos não encontrei, ok? Talvez seja relacionado com o setor de energia, eu não sei, portanto eu tive que saltar. Agora, pronto, eu também estive a ver outras que estavam dentro dos Dividend King e Aristocratas, inclusive utilizei este fecheiro um pouco mais avançado, mas para este mês acho que aquela que eu considerei mais indicada também é exatamente esta, ou seja, a Merck. A Merck que está dentro do setor da saúde e que por acaso no dia de hoje até está a recuperar 1,63%, mas não é pelo dia de hoje estar com um pequeno ganho que irá realmente recuperar também, porque houve aqui várias alturas que recuperou mas depois voltou a cair, ou seja, recuperou e depois voltou a cair, por isso aconteceu várias vezes isso, por isso não é por agora voltar a recuperar também que não pode voltar a cair porque pode. Agora o que acontece é que está no meu nível de suporte e eu já tinha a intenção de adquirir quando chegasse a este nível de suporte, só precisava de rever. E dentro da revisão que fiz, parece ok. Também pode haver aqui alguns fatores negativos que eu não devo estar a ver dentro do 10K, também teria que aprofundar ainda mais, mas maioritariamente, com base nas fontes que utilizei, parece-me ok. Por isso é exatamente esta empresa que eu vou adquirir, tá bem? Por isso reforçar aqui, por isso vou procurar pela marca, aqui é só colocar o ticker MRK, que aparece logo. Temos da Bolsa Americana e temos da Bolsa Europeia, porque a mesma tem sede na Alemanha, portanto era normal ter também aqui a opção para a Europa, mas sim, eu vou adquirir da Bolsa Americana, aliás já tinha adquirido no passado, eu vou só reforçar. Aqui o número é aproximadamente $300, por isso o mais próximo que eu consigo são 4 ações inteiras, como é óbvio, valor de mercado, e confirmar a compra. Atenção que eu comprei ações inteiras porque eu quero ser o legítimo dono destas ações e aqui permite ser exatamente o legítimo dono dessas ações. Por isso o mercado está aberto, já foi executado, deixa-me só ver aqui em transações, portanto 4 a 78,54. Volto aqui ao meu Track Your Dividends para este portfólio e clico aqui em Add Holding. Agora, ticker MRK, está aqui, número de ações 4, deixa-me só recordar, era 78,54, ok, 78,54, Add Holding e está feito. Por isso o meu portfólio yield desceu um pouco, mas é totalmente aceitável. Entretanto, já recebo mais de $500 em dividendos anualmente, o que é muito bom, e entretanto subiu um pouco mais os meses de julho, outubro e por aí fora que recebo também dividendos. Portanto, é tudo por este vídeo, eu realmente espero que tenha sido útil. Se foi, não te esqueças de colocar gosto para apoiar e até uma próxima.